Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária desta quinta-feira do Centro Espírita Seara de Jesus. É uma grande alegria poder recebê-los todos aqui, então eu convido para que nesse momento façamos a nossa prece, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, e aos Espíritos amigos, benfeitores que estão conosco nesse momento, através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que possamos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo e qualquer mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Então, a nossa exposição doutrinária de hoje tem como tema o livro Vinha de Luz, esse livrinho aqui, tá? E nós vamos trabalhar hoje a lição número 20, cujo tema é Porta Estreita. Como é uma mensagem bem extensa, eu vou trabalhar através da leitura que eu fiz, nós vamos fazer a nossa reflexão juntos, tirei algumas coisas importantes desse texto, e vamos juntamente, fazer essa análise. Emmanuel, que é o Espírito, que através de Chico Xavier vem nos falar e trazer essa mensagem, ele começa o texto trabalhando uma parte que está lá no Evangelho, em Lucas, no capítulo 13, 24, cuja passagem é a seguinte: por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitas procurarão entrar e não poderão. Além dessa passagem em Lucas, nós também vamos encontrar em Mateus outra passagem que fala a respeito dessa porta estreita e também da porta larga. Então nós vamos fazer essa reflexão juntos de hoje. Bom, Jesus, ele era um grande educador, um grande professor. Então, ele sempre utilizava de recursos didáticos, alegorias, imagens, para que as pessoas pudessem compreendê-lo. É claro que devemos entender que aqueles espíritos que estavam naquele momento, há mais de 2000 anos atrás, onde ele se encontrava, tinham um grau de entendimento, um grau de evolução. Então, se fazia necessário que naquele momento, Jesus adaptasse seus ensinamentos para que eles pudessem ter uma compreensão melhor. Então, ele sempre utilizava recursos do dia a dia, às vezes, um barco de pesca, uma rede, um caminho muito, muito difícil, uma porta, como é o caso hoje do nosso tema. Então, ele tentava fixar essa imagem na cabeça das pessoas, a fim de trazer a mensagem a qual ele se propunha. É claro que ele falou também para todos nós que um dia haveria uma revelação, um consolador prometido que explicaria tudo que ele havia naquele momento falado, mas que muitos de nós não havíamos ainda compreendido, não estávamos preparados para compreender. Então ele utilizava desses recursos didáticos como um grande educador que era. E não foi diferente também nesse tema, a porta estreita. Ele aproveitou esse momento para trazer esse tema. Quando a gente fala de porta, logo nos vem a imagem de uma passagem. Quando você atravessa uma porta, você está indo em direção a um outro lugar. Então, ele queria nos trazer a reflexão sobre esse caminho que nós temos que percorrer para chegarmos à tão sonhada evolução espiritual e moral, tão chegado caminho onde vamos nos aproximar a sermos um dia espíritos puros, a galgar mundos superiores. Então, ele vem falar sobre essas dificuldades transitórias que o espírito vai passar, mas que são necessárias para a sua evolução. Mas é importante que estejamos atentos a algumas situações a respeito desse assunto. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, quando ele cria o espírito, ele dá a vida, e esse espírito ele é simples, ele é ignorante. Então, ele vai precisar da encarnação como uma forma educativa de através das existências que ele vai transitando aqui no plano físico, ele possa
experimentar experiências que vão agregando de forma positiva para o seu espírito. É claro que também cada espírito vai passando e vai transitando ao longo das existências. Alguns vão aproveitando elas de forma bem objetiva, trabalhando questões morais e espirituais. Outras, no entanto, ainda vão se ater ao comodismo. Outras, no entanto, vão se ater ainda às práticas apegadas às questões materiais, às questões negativas ainda. Mas isso, ele espera e sabe que cada um vai passar. E ele entende a necessidade de cada um e nos dá o livre-arbítrio. Então, em cada existência que nós vamos transitando, o espírito vai tendo a oportunidade de fazer as suas escolhas, de tomar as suas próprias decisões. Porque como um pai, que ele é misericordioso, que é bondoso, ele não vai deixar nenhuma de suas criaturas perdidas. E ele espera esse momento para que cada uma possa florescer, possa compreender a real necessidade da encarnação e de estar no plano físico. Cada um de nós, quando é criado, tem os seus talentos, tem os seus dons. E esses dons, quando encarnamos, devem ser trabalhados. Nada vai cair do céu para nós. Nenhum milagre vai transformar a nossa vida ou vai fazer com que esses dons se desenvolvam, não. Esses dons, essas atitudes, essas qualidades vão ser desenvolvidas à medida que nos esforcemos, à medida que estamos dispostos a mudar a nossa conduta, a agir, a dar um ponto de partida na nossa vontade de querer mudar. Então, ele nos dá essa liberdade, né, de forma muito positiva para que a gente faça as nossas escolhas. Mas é claro que quando o espírito está imerso na carne, nesse plano físico, os atrativos são muito grandes. As coisas materiais, elas acabam cegando o real objetivo do espírito estar aqui, porque ele acaba se apegando a essas situações, ao comodismo da vida, às facilidades, os prazeres que são oferecidos no plano físico. E muitas vezes ele vai passar por aquela encarnação sem desenvolver nada das suas qualidades. Muitas vezes ele vai passar a sua encarnação apegado apenas ao consumismo, apenas às suas más paixões, às suas más inclinações, deixando de trabalhar o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. E muitas vezes, quando ele retorna ao plano espiritual, quando esse corpo que lhe foi dado morre, mas que o espírito continua a sua vida lá no plano espiritual, ele vai voltar para lá, volta para a erraticidade. E muitas vezes, quando ele se dá por conta, ele percebe que perdeu uma encarnação toda, onde ele deixou de desenvolver inúmeras coisas positivas que poderiam agregar na evolução do seu espírito. E é interessante porque Deus não nos vai julgar como um juiz quando chegarmos lá do outro lado. Não vamos passar por uma reunião onde cada um vai dizer, olha, você fez isso, então você vai ser julgado por aquilo. Não. A nossa própria consciência fará isso por nós. Isso é tão natural, vou usar um exemplo do nosso dia a dia. Muitas vezes nós cometemos um erro, e se nós pudéssemos fazer tudo diferente, nós gostaríamos sim. Muitas vezes a gente para pensar e pensa assim, nossa, se eu tivesse feito isso de outra forma, como eu queria, ou gostaria de ter a chance de fazer diferente. E só caímos em si quando já aconteceu. E quando retornamos lá para o plano espiritual, acontece a mesma coisa com o espírito. Porque lá ele está muito mais suscetível. Lá o seu olhar amplia, as reflexões aparecem, a sua consciência chama a sua atenção para uma responsabilidade. E aí é onde, como Emmanuel nos fala aqui no texto, ele fala a seguinte frase: a alma estima pela porta estreita a oportunidade gloriosa nos círculos carnais e reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Então, quando o espírito está lá, ele quer voltar, ele quer ter a oportunidade de reajustar. Abra um parênteses aqui, que é claro, nem todos os espíritos vão ter essa oportunidade das suas escolhas.
Estamos falando aqui de espíritos, às vezes, um pouco jamais esclarecidos. Muitos terão suas escolhas feitas pelos seus mentores, porque às vezes não vão ter condições de poder trabalhá-las aqui no plano físico. Então, Deus nos dá a nossa oportunidade, e assim a mesma coisa quando encarnamos. Então, esse espírito, quando tem essa chance, ele quer voltar. Ele quer fazer diferente. Ele quer ter a chance de trabalhar aquela vaidade que ele não conseguiu. Ele quer ter a chance de trabalhar aquele egoísmo. Ele quer ter a chance de fazer o bem para aquele próximo que ele deixou de fazer. Então, ele almeja com toda a sua força voltar ao plano físico. Voltar a passar por essa porta estreita, esse caminho que é mais complicado, que é mais difícil. Porque o caminho que nos leva à evolução, ele não vai ser fácil. Ele vai ser trabalhoso, porque ele requer do espírito disciplina, foco, boa vontade, paciência, benevolência. E muitas vezes, quando encarnamos, acabamos esquecendo isso. E é o que acontece com a maioria de nós. Quando chegamos ao corpinho que nos é dado, para o instrumento dessa tarefa de reajustamento das nossas situações a serem trabalhadas, nós acabamos esquecendo. Porque aqui nós estamos suscetíveis à matéria. A própria matéria do nosso corpo já influencia de alguma forma as nossas decisões, os nossos hormônios. As relações que nós vamos estabelecer ao longo da encarnação com outras pessoas, seja no campo familiar, no campo profissional, nas relações sociais, tudo isso vai influenciar o espírito. E aí, muitas vezes, acabamos nos perdendo. Principalmente quando achamos que o plano físico se resume a tudo isso. A nossa vida se resume apenas aos gozos materiais. E aí jogamos energias extremas a conquistas materiais. E esquecemos de um detalhe, de trabalhar aqui dentro. De trabalhar o nosso eu, o nosso íntimo. De trabalhar a nossa razão. E focamos o nosso olhar simplesmente lá fora, cuidando da vida alheia, cuidando dos interesses que apenas beneficiam o nosso lado material. E aí deixamos e perdemos um tempo precioso de aproveitar as dificuldades que esse caminho, que nos vão levar à evolução, nos trazem para fazer a nossa mudança significativa. Olha que interessante. O espírito, ele não vai mudar a sua conduta moral em uma encarnação. Não adianta. É interessante entendermos que muitas vezes um espírito, por exemplo, que nasce com um dom para música, ele não desenvolveu esse dom dessa música ao longo de uma encarnação só. Não. Ele galgou muitas, às vezes 1, 2, 3, 4, 5 encarnações, até que ele pudesse ter esse dom bem aflorado. E aí ele vai conseguir desenvolver com mais maestria, com mais tranquilidade. E muitas vezes a gente quer fazer tudo de uma vez só. É interessante entendermos que essa porta estreita, a qual Jesus nos convida a passar, é uma porta que vai precisar do nosso esforço diário. Porque a porta larga, vamos usar no sentido figurativo, a porta larga que nós atravessamos, que é a porta dos nossos interesses materiais, a porta do mundo físico, ela nos dá inúmeros atrativos. E nela nós podemos fazer do jeito que a gente achar melhor. Damos aquele jeitinho, muitas vezes passamos a perna em alguém, muitas vezes colocamos só os nossos interesses à frente de tudo, sem perceber que estamos prejudicando o outro. Muitas vezes não estamos nem aí se somos vaidosos, mentirosos, não importa. O que importa é conseguirmos passar por ela de forma tranquila e fácil. Vamos empurrando o problema, vamos deixando de olhar para dentro de nós. Já a porta estreita, ela nos convida a um caminho que vai precisar de um esforço muito grande da nossa parte, que vai precisar de uma paciência, de resignação, de um olhar para dentro, para que a gente possa atingir e um dia chegar numa consonância com Deus, nas esferas superiores. E aí, Emmanuel nos alerta que essa alma que tanto almejou voltar para o plano físico para poder se reajustar, só vai cair em si, que está tomando as decisões
incorretas, que está valorizando e querendo tomar um caminho mais fácil, quando muitas vezes ela vai passar por uma dificuldade, uma doença, ou quando está beirando a partida do plano físico. E aí, quando ela parte desse plano e retorna ao plano espiritual, ela percebe que deixou uma encarnação toda para trás, que deixou de aproveitar. É claro que nós podemos estacionar, não vamos regredir, estacionamos muitas vezes, mas estamos todos fardados ao progresso. Ainda que em uma encarnação nós queiramos ficar ali parado, sem nenhum esforço, vai chegar uma que nós vamos ser cutucados a sermos persistentes e a seguir adiante. E aí esse espírito volta, não aproveitou aquela oportunidade, escolheu a porta mais larga, mais fácil do plano físico, e quando volta, ele quer novamente retornar à porta estreita, ele quer geralmente voltar a ter essas experiências, porque ele sabe que através delas, dessas relações que ele vai estabelecer no plano físico, com todos os outros espíritos que aqui estão, é onde realmente ele vai conseguir trabalhar inúmeras situações difíceis que ele traz consigo. Mas Deus é bom, Deus é benevolente, e a todos ele acolhe com carinho. E ele sabe que cada espírito está no seu momento. Cada espírito está no seu processo evolutivo e vai passar por essa porta, vai enfrentar dificuldades, mas vai conseguir chegar aonde se faz necessário para ele. Mas que possamos perceber, sabe, muitas vezes nós somos convidados de forma sutil por ele, a repensar as nossas atitudes, a qual caminho vamos seguir, a qual porta nós queremos passar. Todos os momentos nós somos convidados. Às vezes por uma pessoa que passa na nossa vida, às vezes por uma dor que atravessa o nosso caminho, às vezes por uma perda, às vezes por uma insatisfação profissional. Em todos os momentos, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre as nossas intenções, sobre quais caminhos e portas queremos passar. Nunca é tarde, sempre há oportunidade para que possamos recomeçar, para que possamos galgar novos caminhos na nossa evolução. Lembrando que estamos aqui vivendo essas experiências no plano físico, que elas são de extrema importância. Não podemos ignorá-las. Cada atividade, cada recurso que nos é dado no campo do plano físico, seja o acúmulo dos bens materiais, nos bens profissionais, enfim, tudo é utilizado como recurso didático para a evolução do espírito. Então, que possamos aproveitar, porque nunca é tarde demais para que esse espírito consiga aproveitar a encarnação e seguir o seu caminho adiante, para quem sabe no futuro, né? Daqui muitas encarnações possamos um dia nos aproximar das esferas superiores, em mundos mais felizes, onde o espírito já consegue estar em consonância com Deus, nosso Pai maior e misericordioso. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja ao lado de todos nós, trazendo o conforto, a paz, o amor, a benevolência, a resignação, para que possamos seguir adiante a nossa caminhada. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, como é feito habitualmente, todas as quinta-feiras à tarde, né? Então, nós estamos estudando a parte segunda, que fala, que é o capítulo 6, né? Que fala da vida espírita, recordação da vida corpórea, da existência corpórea. Então, nós estamos hoje na pergunta 314. E Kardec fala as perguntas assim para os espíritos. Aquele que deu começo ao trabalho de vulto com fim útil e que,
os vê interrompido pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Então, vejamos bem, Kardec pergunta, né, se aqueles espíritos que aqui na Terra, encarnados, estão trabalhando, fazendo algo útil para a sociedade, se ele lamenta ao deixar uma tarefa incompleta. E ele responde, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem, para que os terminem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, os espíritos estão dando uma lição muito grande para nós, para que nós começamos a ver se o que nós estamos fazendo é útil para a sociedade. Por exemplo, ser pais, pai e mãe, né? Que dedica a vida aos filhos, a dar exemplo moral, ajudar a buscar o seu alimento espiritual, seu alimento físico, enfim, que encaminha os filhos da melhor maneira que os pais podem e do conhecimento que têm, né? Se por algum motivo a vida é interrompida, né, ele fica tranquilo porque sabe que alguém vai ajudar, amparar aqueles que eles deixaram aqui na Terra. Assim são as obras de arte, né? São a parte da ciência. Então, os trabalhadores de alguma alma caridosa, né? De almas caridosas, que são interrompidas na Terra por processo do desencarne, né? Não só nem podem, né, não pode ser sinônimo de paralisação das atividades, porque as atividades vão continuar. Já no mundo espiritual, o espírito que viu o seu trabalho interrompido pela morte, né, como nós já falamos, né, trata de inspirar seus companheiros que ficaram aqui na retaguarda, né, a continuar o mesmo. E, por vezes, eles fazem de uma forma, num ritmo muito mais acelerado do que quando ele estava enfrentando, né, na frente do ideal que ele tinha. Quando esse trabalho é em favor da comunidade, né? Então, ninguém é insubstituível. Podemos, nesse instante, e lembremos, né, de focalizar bem, como exemplo, a monumental obra de Allan Kardec, cujas mãos generosas, né, ele, né, deu começo, né, como buscar revivecer o cristianismo original, né? Ele partiu para o mundo espiritual e vem inspirando os milhares de outros encarnados para a continuação da sua obra de luz. Para tanto, tem a maior alegria quando encontra alguém que desempenha essa tarefa com muito amor, partindo para fazer com perfeição o dever de ser útil à humanidade. Então, esses espíritos de envergadura, espíritos de luz, eles, né, ficam
no mundo espiritual incentivando e fico feliz quando encontro alguém para trabalhar, né? As almas missionárias que desencarnam, não fico triste por ter deixado obras interrompidas, como já falamos, né? Mas estamos frisando para nós ver a importância de nós, né, fazer algo de útil para a sociedade, né? O medo, né, de deixar trabalhos interrompidos nascem somente por falta da compreensão que a vida continua. Mãos e mais mãos nos sucedem em todas as atividades, desde que haja vontade da suprema inteligência, quando é necessário, né, que isso vai realmente servir para a humanidade. Vamos confiar mais em Deus, naquele que nos fez, pois tudo se encontra ligado a Ele. Então, nós temos que confiar em Deus, de que aquilo que nós estamos fazendo, por menor que seja, mas nós temos que fazendo com o intuito de servir a humanidade, assim como os antepassados fizeram conosco, trabalhar o sol a sol para melhorar a situação do ambiente, para deixar hoje, né, nós, nessa situação que nos encontramos, né, o conforto que nós temos, com certeza eles estão no mundo espiritual muito felizes, né, por ver que nós estamos nos beneficiando daquilo que eles deixaram. E nós temos que fazer isso da mesma forma. Então, quando nós nos alimentamos de um ideal, não devemos querer fazer abrupto, com violência. Devemos empregar força, sim, mas com moderação. Lembremos sempre de que a passagem de Jesus sempre nos ensina como trabalhar. Lembremos agora, né, do Evangelho, quando no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel aconselha, né, ao povo enfurecido que estava querendo agredir, né, acabar com a vida dos discípulos de Jesus. Ele, como mestre da lei da época, ele disse para aquele povo: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então, por vezes, se vê missionários trabalhando em prol dos necessitados e sendo julgado, condenado, como aconteceu com Chico Xavier, Irmão Dulce, Divaldo Pereira Franco, mas eles não desistiram, eles continuaram, porque a obra que eles estavam fazendo é obra de Jesus, obra de Deus. Então, a obra que é de Deus, como as dos discípulos de Jesus, né, está aí até hoje. E eles voltaram para o mundo espiritual, retornaram várias vezes aqui na Terra para dar continuidade a essa tarefa. E hoje eles nos apresentam a doutrina dos espíritos, que vem com um manancial grandioso, nos ensinando e nos dando a oportunidade de mudar o nosso pensamento, a nossa vontade.
Então, vamos aproveitar essas oportunidades, por mais pequena que seja, e vamos servir. Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Então, vamos fazer a nossa tarefa com amor, com vontade, de desempenhar algo de bom para a sociedade. E ser feliz, porque aqueles que trabalham visando a humanidade está trabalhando com Jesus. Nós vamos, então, passar para 315. Kardec pergunta assim aos espíritos: e o que deixou trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? E eles respondem: de acordo com a sua elevação. Então, depende da elevação dos espíritos, daqueles que estavam executando esse trabalho de arte ou de literatura. Aprecia-as de outro ponto de vista, e não raro condene o que maior admiração lhe causavam. Por quê? Porque no mundo espiritual a visão é totalmente diferente dessa que nós temos aqui. Então, mesmo os espíritos elevados, por vezes, dão valor a algo que, depois que eles se desprende da matéria, pelo desencarne, eles veem que aquilo não tinha muita valia para a humanidade, né? Então, por vezes, eles até riem daquela situação, né? Então, o que nós temos mais de ferramentas sobre esta pergunta de Kardec e sobre a resposta dos espíritos? Então, nós temos que registrar em nós que os espíritos elevados têm plena admiração pelas obras que deixou. Desde que esta obra, como já fizemos, é benefício para a humanidade. Tanto eles admiram as obras que ficaram com o sinal das suas mãos, como eles fizeram com as suas próprias mãos, como outras que seus companheiros de plano também fizeram. Então, eles admiram a obra que eles fizeram, admiram a obra que os outros também fizeram, e que, por vezes, ele nem tinha tempo, quando estava aqui, de apreciar essas obras. Não tem egoísmo, nem adoração somente pela sua obra. Coisa fantástica. Os olhos veem o belo que faz parte da harmonia do universo. Ele é tomado por alguns momentos de tristeza, por vezes, por ter feito alguma coisa que prejudicasse a outro, mesmo o que tenha feito inconsciente das suas maléfias. O bem comum lhe causa alegria constante. Então, quando comete algum deslize, ele fica triste por alguns momentos, mas ele se alegra vendo, as obras boas que ele fez. Então, essa nossa conversa que nós estamos tendo agora, é um toque para nós encarnados, para nós começar a perceber que tipo de obra que nós estamos fazendo. O mal que tenhamos feito como encarnado nos atormenta pelos canais da nossa consciência. Então, os espíritos que praticaram algo menos bom para a sociedade, a consciência vai cobrar. E o reparo tem que ser feito com certa urgência, porque somente assim, esses tormentos vão cessar.
Então, é preciso que nós aprendamos, que nós aproveitamos essa oportunidade de ler as obras da doutrina espírita, pois elas nos ajudarão a escolher os caminhos e é a melhor escola para todos nós. Por isso, né, precisamos nos iniciar com a doutrina espírita nos conceitos evangélicos que Jesus nos deixou, que é uma lição para toda a nossa vida. E nós temos que perceber, né, que fora da caridade não há salvação. Então, é através da caridade que nós vamos, né, em busca dos ensinamentos de Deus, através de Jesus, e agora através da doutrina dos Espíritos. Então, vamos nos esforçar para sentir admiração nas obras que os outros deixaram para nós, e fazer dali, né, um esforço, né, e abrir a nossa própria consciência para realmente começar a valorizar menos aquelas nossas obras pequenas que nós estamos fazendo, né? Mas vamos fazer essas obras, por vezes, em silêncio, para que os outros não vejam, ou que o gasofilácio da nossa vaidade toca alto pela força do nosso orgulho. Quando Jesus dá o exemplo daquela senhora viúva, pobre, né, que doou a mínima, aquilo que ia fazer falta, o mínimo que ela tinha, ela doou tudo. Mas ela deu em silêncio. E outros de nós fomos lá e jogamos moedas pesadas para fazer barulho no gasofilácio. Então, né, nós temos que trabalhar sim, mas o louro, o nosso lavor, a nossa obra, o nosso trabalho, né, tem que deixar a nossa boca calada, né, e para nós poder realmente consagrar esse trabalho junto com Jesus, através do amor que ele nos ensinou. E o nosso horário já, nosso tempo, né? Nosso tempo já está se fazendo. Então, nós vamos, nesse instante, buscar Jesus com toda a força de nossa alma para junto de nós, dizendo: Senhor, fortifica o nosso coração, para que o passado, Senhor, não nos perturbe, mas também que o futuro não nos inquiete. Perdoa, Senhor, as nossas fragilidades, as nossas vacilações na execução da tua obra de amor e de paz, a fim, Senhor, de que possamos honrar o dia de hoje, a confiança e a oportunidade que tu nos dá, para que possamos renovar as nossas posições mentais para um dia de vitória e de amor. Somos, Jesus, tutelados aqui na terra, por vezes confundido nas lembranças milenares, mas agora, Jesus, com toda a força de nossa alma, desejamos arrancar de nós o mal que ainda persiste em nossa mente, em nosso coração,
Por isso nós te rogamos, Jesus, nesse instante, derrama sobre todos nós a luz do teu amor, Senhor. Este amor que tudo cura, que tudo pacifica, que cura a doença da nossa alma, da nossa mente e do nosso corpo, mas fortalece, Senhor, por misericórdia, a nossa fé, a nossa vontade e a esperança de vencer a nós mesmos. E assim, Jesus, na certeza de que tu nos ampara nesse instante, nós dizemos a prece que tu nos ensinasse. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, o pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoemos os nossos devedores. E não nos deixe, ó Pai amado, caímos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, e que assim seja. E assim, em nome de Deus, de Jesus, de Oswaldo Melo e toda a espiritualidade amiga, demos por encerrado a nossa atividade da tarde de hoje. Que a paz e a luz do Cristo permaneça com todos nós, hoje e sempre, que assim seja.